Olá, eu sou a professora de Ciências Leonora Batista Campos. Estarei com vocês durante esses dias ministrando aulas de ciências. E o tema da aula de hoje é sobre efeito estufa, aquecimento global. Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. Você já ouviu, já leu sobre o que é efeito estufa e o que é aquecimento global. Sempre é um assunto atual que está aí, né, para todas as pessoas terem acesso. E hoje eu quero bater um papo com você, eu quero conversar com você mais de perto sobre o que é aquecimento global e o que é efeito estufa. Que com essa aula você possa compreender o que é efeito estufa e aquecimento global, que você possa relacionar o aquecimento global com as atividades humanas e também relacionar, conhecendo a diferença entre o efeito estufa e o aquecimento global. Vamos lá. Na verdade, o que é aquecimento global? O que é efeito estufa? Como acontece esse aquecimento global? Quem é responsável para proporcionar esse aquecimento global? E quais as consequências dele para a vida na Terra, para nós seres vivos? Então, no decorrer dessa aula, nós vamos estar aqui, você inteirando desse assunto e desses questionamentos. Vamos lá. O que é efeito estufa? Efeito estufa é um fenômeno natural da Terra. É a capacidade que a Terra tem em guardar o calor, de absorver e guardar esse calor que é emitido pelo Sol. O que é aquecimento global? Aquecimento global, nós vamos falar que é o aquecimento da Terra, é a elevação da temperatura da Terra. Antes de falar sobre o aquecimento global, eu quero primeiro que você compreenda como acontece o processo, como acontece o efeito estufa na Terra. Para você ter uma ideia do que é efeito estufa, que eu já falei para você agora, que o efeito estufa é um fenômeno natural em que a Terra recebe, guarda esse calor. Quem faz isso, na verdade, é a atmosfera terrestre. Então, quando o Sol ele incide sobre a superfície terrestre, o que vai acontecer? Esse Sol, quando chega à superfície terrestre, existem gases na atmosfera, que nós vamos falar que são gases do efeito estufa. Esses gases são metano, gás carbônico, ozônio, óxido nitroso. Esses gases, eles é que estão na atmosfera terrestre e quando a luz do Sol, quando o Sol emite a radiação, esses gases, eles têm a função, eles têm a capacidade de pegar essa energia do Sol e guardar essa energia na forma de calor. É por isso que a Terra tem essa temperatura ideal, porque tem esses gases que mantêm a temperatura da Terra. Se não fosse esses gases, o que aconteceria com a Terra? A Terra poderia ter aí, menos 15 graus. Então, seria possível a vida na Terra? Para começar, a água ficaria na forma de gelo. Então, já dificultaria. Então, seria muito difícil a vida na Terra se não fosse esses gases do efeito estufa, que funciona como um cobertor na Terra. Ele funciona como verdadeiros filtros. Na verdade, eu posso ainda te dizer que esses gases, eles são os filtradores, eles são os protetores da superfície terrestre. Então, você pode estar se perguntando, esses gases, metano, gás carbônico, o ozônio, esses gases, eles já existem na atmosfera terrestre. Eles já compõem a atmosfera. E é eles que têm essa capacidade de reter esse calor. Imagine, você já observou em um carro. Quando você está em um carro, que às vezes você deixa esse carro
exposto ao sol, você percebe que quando você volta, abre a porta do carro, está aquele calor. Chega a ser um bafor lá dentro. A temperatura está muito alta. Significa o quê? Que aquela lata, aquela parte protetora do carro, ela recebeu os raios solares e ela reteve aquele calor dentro do carro. Por isso é que aquele carro fica aquecido. Então vamos transpor isso agora para a Terra, para o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, onde esses gases são essenciais porque eles mantêm essa temperatura na Terra. Então nós vamos encontrar o dióxido de carbono em grande quantidade, nós vamos encontrar 62%, né? O clorofluorcarbono, que 14%, o metano e o óxido, né, nitroso. Então, esses gases, eles estão aí na atmosfera e colaboram, eles mantêm essa temperatura ideal da Terra. O aquecimento global, eu posso falar para vocês que é um agravamento do efeito estufa. É o efeito estufa de uma forma assim meio, vamos dizer, quase que distorcida. Enquanto o efeito estufa natural mantém a temperatura da Terra, o aquecimento global, ele aumentando esses gases do efeito estufa, então vai também aumentar a temperatura terrestre. Então, é muito importante a gente conhecer sobre o efeito estufa e o aquecimento global, porque são muitas as causas e as consequências que traz o aquecimento global. Por exemplo, existem vários fatores, ações humanas, que contribuem para que a Terra fique mais aquecida. Você já ouviu falar aí que nessas últimas décadas a Terra está esquentando. Ela está com a temperatura acima do normal. Então, isso é o agravamento do efeito estufa. Então, os incêndios, por exemplo, as queimadas, elas contribuem porque elas liberam gás carbônico para o ar. O gás carbônico no ar, ele vai agravar o efeito estufa, ele vai fazer com que ocorra o aquecimento global. A queima de combustíveis fósseis também. Os carros que andam nas rodovias, nas ruas, eles são carros que são movidos a gasolina ou às vezes o óleo diesel. E esses combustíveis, quando queimados, também libera o gás carbônico. Então, a emissão de gases tóxicos contribui muito para aumentar esses gases do efeito estufa na atmosfera e proporcionar assim o aquecimento global. Outro fator é o desmatamento. Aí você pode estar me perguntando, mas o que tem a ver o desmatamento com o aquecimento global? Vamos lá. O aquecimento global, ele não é a quantidade de gases, o acúmulo de gases na atmosfera? Então, quando ocorre o desmatamento, vai ocorrer diminuição da quantidade de plantas. E são as plantas que são responsáveis em purificar o ar, em fazer o processo da fotossíntese, que você já aprendeu que a fotossíntese ela é o processo que as plantas absorvem a luz do sol, clorofila, água e gás carbônico, e ela produz oxigênio e glicose. O oxigênio é liberado para a respiração dela e para a nossa, e a glicose é o alimento que ela fica, que é o alimento próprio que ela mesma produz. Bom, quando nós pensamos aí que o desmatamento, ele não vai ter as plantas para retirar esse gás carbônico, porque ele é que purifica o ar, ele que retira essa quantidade de gás carbônico do ar, a planta que faz o processo da fotossíntese. Não tendo as plantas, vai ter o aumento desses gases. Outras existem outras ações humanas que fazem com que aconteça esse aquecimento global. Algo interessante, vamos imaginar a poluição das águas, do mar, dos oceanos. No mar, né, os oceanos, eles têm
também seres, organismos fotossintetizantes. São organismos como as algas, que elas funcionam como os verdadeiros filtros na natureza. Elas retiram o gás carbônico do ar e vai transformar em oxigênio. Interessante que, na verdade, o oxigênio da Terra é mantido graças às algas, porque elas produzem grande quantidade de oxigênio, utilizam muito pouco e, além do mais, elas são esses filtradores que retiram o gás carbônico. Então, quando polui as águas do mar, dos oceanos, vai acontecer que esses organismos vão morrer e aí sim vai ocasionar mais ainda, agravar mais ainda o aquecimento global. Sem contar também que quando a Terra é aquecida, a água também recebe esse calor. E a água que está no estado sólido, constituindo as geleiras, elas vão passar para o estado líquido. E ao passar para o estado líquido, vai aumentar as correntes marítimas. Cidades que estão localizadas próximo ao nível do mar vão comprometer a vida dessas pessoas, vai comprometer essa cidade. Por quê? Aumentando a corrente marítima, vai aumentar também, né, essa corrente de ar e que, por sua vez, vai causar danos graves. Ou seja, é um cenário de climatologia todo é abalado, ele é desestruturado. Lugares secos, às vezes, ficam mais secos. Lugares que causam enchentes passam a ter mais enchentes. Então, você observa que há um desequilíbrio por causa do aquecimento global. Lembrando que existem seres vivos que vivem também em regiões muito frias e quando como por exemplo os ursos polares que vivem em regiões muito frias, a água aquecendo, eles acabam não sobrevivendo em regiões com elevada temperatura. Isso vai fazer com que muitos seres vivos entrem em extinção. Então vai causar um desequilíbrio ambiental de forma que tanto a vida animal e a vegetal ela é atingida. Então, esse degelo vai fazer com que o nível da água aumente, vai acontecer muitos desastres ambientais e que é preciso fazer algo para minimizar o aquecimento global. Por que eu falo minimizar? Porque o aquecimento global ele já está aí, nós já estamos vivenciando. Você não vê aí nos jornais, nos noticiários, onde tal lugar teve muita enchente, outros lugares estão muito secos. Isso tudo é consequência do aquecimento global. É necessário que a gente, a gente pense, reflita que é necessário fazer algo para minimizar esse problema. Minimizar. Então, as consequências são muitas, como eu já falei para vocês, que é o degelo, a extinção de muitos animais e plantas, e vai acontecer também muita seca e muitas enchentes. O aquecimento global, ele é um fato que já existe e que temos que pensar em ações individuais, coletivas, que venha minimizar esse problema, diminuir esses gases na atmosfera para que resolva essa temperatura que está aquecendo a cada dia. Quando a gente pensa aí no aquecimento global, a gente vem, né, eu trouxe para vocês aqui um aquecimento global, o sertão vai virar mar, né? Por quê? Porque acontecendo o degelo, né, aumentando as correntes marítimas, muitos lugares vai ter um desequilíbrio ambiental, onde lugares secos às vezes ficam mais secos, às vezes lugares que chove muito acaba também chovendo muito e o desequilíbrio ambiental acontece. Então, é minha e é sua e é nossa responsabilidade. Vamos pensar, qual é a nossa responsabilidade? Quando eu penso que
eu posso colaborar? Eu posso colaborar e você também. Existem ações coletivas e ações individuais que podem resolver esse problema. As ações coletivas é de responsabilidade dos nossos governantes, porque os nossos governantes, através das políticas públicas, eles podem criar ações para diminuir esse problema. Uma das ações governamentais, por exemplo, é melhorar o transporte público. Melhorando o transporte público, as pessoas passam a utilizar mais o transporte coletivo, deixando mais os carros em casa e diminuindo a quantidade de gás carbônico no ar. Reduzir também a quantidade de lixo. Nós, às vezes, consumimos muito e que, às vezes, nem tem necessidade de consumir tanto. É o consumismo. Se eu consumo muito, significa que a indústria também vai produzir muito. Então, maior consumo, maior produção. Maior produção, maior poluição. Então, é importante a gente pensar nesse consumismo se o que eu realmente compro é aquilo que eu vou usar. Evitar o desperdício. Evitar comprar embalagens que não são recicláveis. Nós sabemos que o lixo, nós produzimos muito lixo. Então, é necessário diminuir a quantidade do lixo e, inclusive, as sacolas plásticas. Vamos dar preferência para produtos biodegradáveis que faz bem para o ambiente e faz bem para você. Existe também as energias, né? A energia solar, por exemplo, é uma energia que não é poluidora e que a gente pode fazer mais uso dela. Se você também, às vezes, desliga a luz da sua casa num cômodo que não está sendo usado, vocês também estão colaborando aí para diminuir o aquecimento global. O reflorestamento é essencial. Áreas que ocorreu o desmatamento, elas precisam ter o reflorestamento, o plantar novas árvores. Vamos aqui, né, vamos verificar aqui através dessa atividade se você compreendeu o assunto de hoje. Vamos lá. Nos últimos anos, observa-se um aumento crescente na porcentagem de CO2 na atmosfera. Entre outros efeitos, o excesso de CO2 pode contribuir para... Nós falamos que quanto maior a quantidade de CO2 e metano, e óxido nitroso e ozônio, vai acontecer o aquecimento global. Sobre o aquecimento global, qual é o processo de elevação das temperaturas médias da Terra ao longo do tempo? Marque a alternativa correta. Então, vamos ver aí. É causado pela falta de saneamento básico e pela poluição dos rios e mares, são consequências do aquecimento global, diminuição do nível da água dos oceanos e um maior congelamento das calotas polares. Tem como causa principal a emissão de poluentes para a atmosfera dos chamados gases estufa. Os gases do efeito estufa são mais conhecidos como dióxido de carbono e gás metano. Então, essa seria a resposta correta. Já passamos por essa parte da revisão, né? Eu já tinha revisado com vocês antes. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima. A próxima aula iremos falar sobre a camada de ozônio. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e conto com a sua participação, com a sua presença na próxima aula. Muito obrigada.